boa noite. Vamos lá. Boa noite. E a gente já está com 17 pessoas na sala. Ana Shirley, que coisa boa você aqui com a gente. Eu estou com a Andréa Carvalho, que é minha xará, Cristiane, Débora, Divina, Fabiana, Isadora, Isabela, Josimere, Leidiane. Temos aqui ainda o Luiz Vieira, sejam todos muito bem-vindos. Patrícia, Tiago Loureiro, Vânia, Caetano, William, sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui fazendo mais um momento com vocês. Essa semana, Ana Shirley, vai ser assim uma overdose de gestão de administração. Ontem repetimos a aula de comunicação organizacional, foi ótimo, né? Os nossos alunos de RH, a gente teve aquele contratempo na semana passada, mas tudo resolvido. Hoje nós estamos vendo cultura e clima organizacional e amanhã a professora Verônica retorna com vocês para falar de qualidade de vida no trabalho. Então, assim, temas primorosos, temos de muita relevância para a área de gestão. Bom, nós vamos iniciar, então, né, sem muito delongas, né, tendo em vista aí o que a gente ainda vai ver desse conteúdo, tá bom? Vocês podem comentar no chat. Eu peço a Ana, com todo carinho, que você acompanhe, Ana, e qualquer pergunta pode ir fazendo aí uma intervenção durante a nossa aula, sem problema nenhum. Então, vocês podem fazer perguntas, comentários, tá certo? No final, a gente abre para aquele bate-papo. Vamos tentar trabalhar aí mais ou menos com 1 hora de aula. O material vai ficar gravado para que vocês possam acessar posteriormente, como a gente vem já disponibilizando no grupo, ok? Vamos lá, vamos falar então de cultura e clima organizacional. Nós vamos falar de diferença entre esses temas, isso é muito comum. A gente muitas vezes confunde, né, o conceito de clima e cultura, como esses fatores eles impactam o comportamento e os resultados no trabalho, tanto a cultura quanto o clima têm esse impacto. Vamos trazer alguns exemplos práticos e aplicação nas organizações. Vamos ver questões do ENAD, vamos ver algumas questões do CNU, SEBRASP também. Eu fiz ali, criei algumas questões baseadas em questões anteriores da Banca SEBRASP, que é quem vai fazer o nosso concurso. E dicas para interpretar e resolver questões de prova, ok? Bom, vamos lá então, vamos começar com o conceito, o que é cultura. Eu costumo dizer que cultura é a identidade organizacional, a cultura é o modo de pensar e fazer coletivo da organização. A gente associa muito o conceito de cultura como um conjunto de valores, de crenças, de normas, né, e práticas compartilhado pelos membros da organização, independente do escalão hierárquico. Já peguei algumas questões dizendo que eram valores compartilhados pela alta cúpula da organização. Não, é compartilhado pelos membros da organização, independente do nível em que ele esteja. Então, quando a gente diz que são valores compartilhados, nós estamos falando de uma mentalidade coletiva. Não são os meus valores, os meus princípios, ou os valores e princípios do meu colega, né? Isso são valores, princípios individuais, mas nós estamos falando de princípios amplos, coletivos. E esse conjunto de valores, de crenças, eles impactam o comportamento dos membros de uma organização. O Chiavenato, né? Essa é uma definição que você vai encontrar lá em Robbins, comportamento organizacional. O Chiavenato também traz o conceito afirmando que cultura representa um sistema de significados compartilhados, porque é claro, esse conjunto de valores e crenças, costumes, eles sim vão gerar significados, vão gerar sentido para a organização. Por isso que parte da cultura ela é muito interpretada
de forma simbólica. Nós temos aspectos muito tangíveis, visíveis, que caracterizam a cultura. Nós temos aspectos também invisíveis que vão caracterizar a cultura, como os próprios valores, né? Valores não é tangível, você não pega um valor. Mas quando eu falo, por exemplo, da mobília da organização, a gente poderia se perguntar, mas o que a mobília tem a ver com cultura? Tudo. As tecnologias, a mobília, a arquitetura, a logomarca da organização fala dessa organização. E tem uma representação simbólica, ou seja, um significado. Representa, de alguma forma, a persona, né? A identidade organizacional. Então, o Chiavenato ele diz isso, que a cultura representa o sistema de significados compartilhados pelos membros da organização. Nós temos uma referência teórica relevantíssima, muito claramente cobrada em provas do ENAD, em provas de concurso público, porque um dos precursores, né, estudiosos da cultura organizacional é o Edgar Schein. E o Edgar diz que cultura organizacional é um padrão de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu e desenvolveu ao aprender a lidar com os seus problemas de adaptação externa e integração interna. Veja que nessa definição ele não deixa explicitamente esse conjunto de valores e crenças, né, compartilhados, como a gente observa em outros conceitos, mas ele diz que é um padrão de pressupostos criados e inventados pelas pessoas. Isso é muito importante, porque às vezes a gente pega um item de prova dizendo que a cultura é herdada. Não, a cultura não é herdada. A cultura ela é construída socialmente. Isso é muito importante. As organizações, elas constroem, elas desenvolvem a sua cultura, tá certo? Então, cultura não é herdada, cultura é desenvolvida, ela é criada e aprendida. Por que aprendida? Toda organização que a gente chega, o que nós precisamos? Se adaptar a essa organização, em outras palavras, se adaptar à cultura corporativa, internalizar, integrar os valores, as crenças, o modo de fazer e pensar dessa organização. E detalhe, não existem culturas idênticas. Professora, mas são duas organizações muito parecidas, o negócio é o mesmo. Professora, mas assim, a estrutura, o tamanho é muito parecido. Sim, o negócio pode ser o mesmo, o tamanho, a estrutura pode ser parecida, mas a cultura não. A cultura é como se fosse o DNA da organização. Já apareceu até como questão, né? Cultura é o DNA da organização. E DNA não existe idêntico. Cada pessoa tem um DNA. Cada organização tem um DNA. Tá certo? Então, eu não posso afirmar. Existem culturas idênticas? Não, não existem. Então, quando diz que trata-se de pressupostos criados, inventados, desenvolvidos por um grupo, né? Ou seja, por uma organização, pelos membros de uma organização, e que esses pressupostos foram criados, desenvolvidos para resolver os problemas de adaptação, os problemas de integração. A organização, quando abre as portas, é um grande desafio, seja ela pública ou privada, né? Uma organização criada, ela começa a lidar com uma série de desafios, questões que elas precisam resolver. E elas começam a pensar, a criar, desenvolver formas de resolver esses problemas. Uma vez essas formas sendo consideradas válidas, o que nós fazemos, o que dá certo, o que funciona, o que tem êxito? A gente replica. E depois a gente replica de novo, e depois a gente diz, escreve. Agora é uma norma, é um regulamento, tornou-se o regimento interno, né? Então, tudo, o código de ética, toda a parte formalizada da organização, ela tem a ver com o que foi criado, inventado, desenvolvido, funcionou, deu certo, então agora a gente adota como um padrão comportamental. A gente adota como as coisas devem acontecer agora na organização. Só que parte dessa cultura não está escrita em lugar nenhum. Isso é muito importante. A cultura não é só formal, parte dela é informal. Então, a gente vai estudar daqui a pouco os níveis da cultura. Agora, entenda,
Se nós criamos, inventamos soluções para resolver os problemas de adaptação e integração e funcionou bem o suficiente para se tornar válido, a gente repassa para as outras pessoas. E quando a gente repassa, o que acontece? A cultura é aprendida. Então, quando nós chegamos numa organização, quando dizem assim, esse novo colaborador tem que passar por uma integração, por uma socialização. Em outras palavras, ele tem que aprender a cultura, porque a cultura ela é ensinada e assimilada, aprendida. Então, Chay, ele traz essa ideia, né, de que cultura é algo criado coletivamente e aprendido coletivamente, ok? Um aspecto aqui importante que o Edgar Schein traz é a ideia de que a cultura ela tem profundidade, a cultura ela é enraizada, ela tem níveis. E um nível da cultura, o mais superficial, é chamado de artefato. São os elementos visíveis, como a estrutura, linguagem, símbolos, rituais. Rituais aqui, queridos, está no sentido de o que é ritual? O rito é algo que a gente faz sistematicamente. São as ações, são os comportamentos dentro da organização, tá? A questão dos símbolos, como, por exemplo, o uniforme que o colaborador utiliza é simbólico. A logomarca da organização é simbólica. A arquitetura da organização é simbólica. Então, quando a gente traz artefatos observáveis, como esses aspectos visíveis, é tudo aquilo que representa a organização, que é considerado formal. Entraria aqui as normas, os regulamentos, toda a parte formal da organização também a gente classifica dentro de artefatos. Envolve também a sua estrutura, enfim. Agora, o nível mais baixo, considerado nível intermediário, é chamado de valores. Valores compartilhados ou mesmo os valores declarados. Entra aqui os valores, as crenças, as estratégias compartilhadas pelos colaboradores da organização. Exemplo de valor, cliente em primeiro lugar, ética, transparência, foco nos resultados, respeito à diversidade, sustentabilidade. Então, nós estamos falando o quê? De valores de crença. São valores que nós declaramos, que nós acreditamos e que embasam o nosso comportamento. Isso é o nível intermediário da cultura. Agora, existem valores, crenças que se tornaram verdades absolutas, inquestionáveis, muitas vezes até inconscientes, que influenciam o nosso comportamento dentro das organizações e muitas vezes quando se pergunta, a gente costuma dizer o quê? Não sei, aqui sempre foi assim. A gente incorporou, a gente tem aquilo como uma verdade, a gente não questiona mais, e aí é um nível mais profundo de entendimento da cultura, que é o que nós chamamos de pressupostos ou pressuposições básicas. Crenças inconscientes, a questão está dizendo. É o nível mais profundo de entendimento da cultura, ele é mais enraizado. É chamado de pressupostos ou pressupostos básicos, verdades absolutas, inquestionáveis. É interessante, né? Porque eu gosto de fazer uma associação dos níveis da cultura como a nossa persona, a nossa personalidade. Porque a gente tem um nível muito superficial que fala da gente, porque a cultura fala da organização, não é verdade? A cultura descreve a organização. Então, uma parte que para uma pessoa seria chamado artefato seria o quê? Seria como ela se veste, como ela fala, como ela gesticula, tem a ver com a sua apresentação pessoal. Isso é artefato, é a parte mais visível. Você olha para alguém e você já quer dizer, fulano é assim, fulano é assado. Cultura da mesma forma, essa cultura é forte. Não, a cultura é fraca. É uma cultura adaptativa, não uma cultura hierárquica. Essas definições que nós vamos dando para a cultura, a gente dá para as pessoas também, muitas vezes baseado nos artefatos. Mas se você quiser conhecer alguém melhor, a personalidade dessa pessoa melhor, você vai ter que aprofundar, você vai ter que procurar entender o que justifica o comportamento dela.
quais são os princípios, quais são os valores, quais são as crenças dessa pessoa. Como é que ela percebe o mundo? E aí você precisa aprofundar, porque se você ficar só com os artefatos, você vai ter uma visão muito superficial dessa pessoa, da mesma forma da cultura. Quando eu pesquiso a cultura, e a pesquisa ela tem que ser gerida, para isso você tem que fazer pesquisa de cultura. Então você tem que conhecer esses aspectos superficiais, artefatos, mas você tem que procurar conhecer também os valores, as crenças dessa organização. Você tem que descer um pouco mais para o segundo nível, que são valores declarados, compartilhados, para conhecer melhor a cultura. Agora, vamos lá. Se você quiser conhecer bem essa pessoa, ou essa pessoa quiser também se conhecer melhor, ela tem que ainda enraizar um pouco mais. Por quê? Parte da nossa personalidade é inconsciente. Tem parte do nosso eu que nós mesmos não conhecemos, não é verdade? Tem crenças, tem princípios, tem pensamentos inconscientes que refletem no nosso comportamento, que é o que a gente chama de eu oculto, né? E o autoconhecimento requer muitas vezes da gente aprofundar o conhecimento acerca da nossa personalidade. Cultura é da mesma forma. Quer conhecer de forma enraizada, aprofundada, de forma mais íntima a cultura? Você precisa chegar no nível mais profundo de entendimento, chamado de pressupostos ou pressuposições básicas, que é um nível inconsciente, são as verdades absolutas inquestionáveis, ok? Então, só fazendo esse paralelo para a gente enxergar que cultura, então, realmente tem a ver com identidade. Existe uma infinidade de elementos que caracterizam a cultura. Schein, quando eu apresento para vocês essa pirâmidezinha aqui, do meu lado direito, mostrando os 3 níveis, ele faz uma associação, ele faz uma analogia desses níveis a um iceberg. Se você observar a ponta do iceberg, que é esse azul mais escuro, é a parte mais visível, não é verdade? Agora, submerso, a gente tem o nível intermediário, valores declarados, compartilhados. E no nível mais profundo, porque o iceberg ele tem uma ponta, mas ele é muito enraizado, O nível intermediário, o nível mais profundo, você não consegue ver com tanta facilidade, não é verdade? Por isso que a gente diz que artefato é o nível mais visível, valores e pressupostos é um nível invisível. Artefatos é formal, valores e pressupostos é informal, artefato é tangível, valores e pressupostos é intangível. Ah, André, então parte da cultura é visível e parte é invisível. Parte da cultura é formal e informal, né? Tangível e intangível. Muito bem, é isso mesmo, tá? Então, nós temos aqui os níveis para a gente entender que cultura é bastante profundo, tá? Artefatos, estruturas e processos organizacionais são esses aspectos visíveis que são mais fáceis de serem decifrados, ok? Valores compartilhados, filosofias, estratégias, são as justificativas compartilhadas, é aquilo que justifica o que a organização faz e como faz. E os pressupostos básicos, nível mais profundo, crenças inconscientes, percepções, pensamentos, sentimentos, tudo isso entra em pressuposições ou pressupostos básicos, ok? Bom, a cultura, quando você está no planejamento estratégico, a Ana, que é a nossa coordenadora, né, do curso de administração, ela trabalha isso, fala muito disso, e nós, profissionais de RH, né, e os demais profissionais aqui também, não importa a área, os profissionais de recursos humanos, especialmente também, precisam conhecer o planejamento estratégico. Conhecer qual é a missão, o propósito, a razão de ser dessa organização. A visão de futuro para onde essa organização vai. Por quê? Missão e visão precisam ser cumpridos, ok? Para isso, se eu não conheço o propósito da organização e a visão de futuro e os valores dessa organização, porque são 3 elementos relevantíssimos do planejamento estratégico, como nós vamos, profissionais de RH, pensar as práticas de gestão de pessoas?
como que nós vamos pensar as políticas de agregar, recrutar, selecionar? Como que nós vamos treinar ou avaliar os colaboradores se não sabemos a direção dessa organização? Se não temos clareza do planejamento estratégico? E dentro do planejamento estratégico, além da missão, visão, nós temos os valores centrais. Aquilo que caracteriza a organização, é o que justifica o comportamento. Vamos pegar um valor. A organização, ela tem por valor, por exemplo, respeito à diversidade. Ela tem por valor o respeito, não importa raça, sexo, gênero, nacionalidade, idade, religião, cunho político, posição social, não importa, nós precisamos respeitar. Se isso está claro como um valor declarado, como um valor central no planejamento estratégico, o meu recrutamento e seleção precisa levar em consideração. Não é verdade? Eu tenho que pensar na questão da diversidade para a minha organização. Se eu pensar no meu treinamento, eu tenho que fazer com que os nossos colaboradores tenham por valor o respeito à diversidade, que eles respeitem as diferenças que ocorram e que existam dentro dessa organização. Isso vai refletir nos resultados da avaliação de desempenho, vai refletir no plano de carreira, vai refletir nas posições gerenciais. Se nós estamos falando de respeito à diversidade, isso tem que ser visto. Eu não posso declarar um valor e não adotar esse valor. Valor declarado tem que ser valor adotado. Sabe por quê? A cultura, ela reflete na imagem e na reputação da organização. Se eu, professora Andréia, cada um de nós aqui nessa sala, disser uma coisa e fizer outra, o que vai acontecer? Você vai acreditar na professora André, você vai acreditar na professora Ana, ou em qualquer um dos colegas que estão aqui? Se a Débora Cristina, se a Divina disser uma coisa e fizer outra, o que vai acontecer? Nós perdemos a credibilidade. É verdade ou não é? Da mesma forma, a organização declara um valor, ela fala de respeito à diversidade, mas quando você chega, mas processo de recrutamento e seleção, as posições gerenciais só tem homens. Não temos negros ocupando as posições gerenciais. Como que estamos falando de diversidade? Não estamos enxergando diversidade nessa organização. Então, não adianta. O que você declara, você tem que fazer, você tem que adotar. Então, a cultura, ela impacta o comportamento organizacional, ela impacta as ações, ela impacta as políticas de gestão de pessoas. Então, quando eu falo de visão, missão, valores centrais, a questão dos rituais, dos símbolos, da história. Uma das formas de você repassar a cultura é contando a história da organização. É assim que você repassa, é assim que você não deixa a cultura morrer. E a pergunta é, vamos falar de liderança numa aula mais para frente, mas a cultura reflete no estilo de liderança. Se eu chego numa organização e identifico só lideranças autocráticas, que não abre espaço para participação, para o compartilhamento da autoridade, se não escuta o colaborador, provavelmente você está diante de uma cultura hierárquica. É uma cultura mais tradicional, porque as culturas modernas, o estilo de liderança tende a ser mais o quê? Democrático, participativo, empoderando os colaboradores, trabalhando o empowerment. Olha o quanto que a cultura reflete na gestão. Olha o quanto que a cultura reflete nas ações, no comportamento do colaborador, inclusive na própria imagem corporativa. Valores organizacionais, nós temos dois tipos de valores que eu acho importante a gente destacar aqui para vocês. Existem os chamados valores terminais. Essa palavra terminais, ela já soa de uma forma interessante. Nós temos eu identifiquei uma questão ENAD que te falava de valores terminais. Meu Deus, o que é um valor terminal? Valores instrumentais. Eu gosto de pensar assim, o que é terminal é fim, não é verdade? O que é instrumental? Instrumento é meio. Valores terminais e valores instrumentais. Então, vamos entender esses conceitos. Valores terminais têm a ver com resultados desejáveis de vida. Exemplo. O que eu tenho como valor terminal? Liberdade.
ou felicidade, ou segurança, ou realização pessoal, ou seja, é um objetivo final. Agora, os valores instrumentais, quais são os meios que eu posso adotar para chegar no valor final, no objetivo final, que no caso aqui exponhamos a liberdade, a felicidade. Estou trazendo aqui um exemplo do ponto de vista dos valores pessoais. O valor instrumental, então, são os modos preferidos de conduta que nós adotamos para chegar no objetivo final, para chegar no valor terminal. Então, por exemplo, honestidade, responsabilidade e autodisciplina são meios, são valores. Olha, eu tenho por valor instrumental a honestidade, eu tenho por valor instrumental a responsabilidade, eu tenho por valor instrumental a autodisciplina, porque eu tenho por objetivo final realização profissional. Não é verdade? Então, os valores instrumentais são os meios, são valores ligados a meios que nós utilizamos para conseguir o quê? O valor final. As organizações também, elas têm valores terminais e instrumentais. Os valores instrumentais, eles vão refletindo no modo como a organização apresenta em termos de conduta, em termos de comportamento, para que a gente consiga chegar nos valores terminais. Então, associa, valor terminal tem a ver com objetivos finais. Valores instrumentais tem a ver com aqueles objetivos, aqueles valores que mediam para que a gente chegue no valor instrumental, para que a gente chegue no objetivo final. É associar o terminal, final, instrumental, meio, ok? Os meios que eu utilizo para chegar nos fins. E aí a questão trazia, depois a gente vai ver um pouco mais à frente, exemplos, né? Mas isso aqui é valor terminal ou é um valor final? Ok? A gente vai ter a oportunidade de estar falando disso um pouco mais à frente. Bom, a gente até agora falou de quê? Cultura. Agora vamos falar de clima. Por quê? Dá para fazer confusão. E as questões, elas confundem. Tem questão que vai cobrar clima como se fosse cultura e cultura como se fosse clima. Clima é a qualidade do ambiente. É como nós percebemos o ambiente. Eu trabalho na faculdade Unileia, a professora Ana trabalha na faculdade Unileia. Como eu e a Ana percebemos, interpretamos o ambiente organizacional? A gente tem uma percepção positiva ou uma percepção negativa? E essa percepção tem a ver com o quê? Como que eu e a Ana, que trabalhamos na faculdade Unileia, como que nós percebemos as relações interpessoais? Como é que nós percebemos as políticas de recursos humanos? Como é que nós percebemos a gestão? Como é que nós percebemos a comunicação organizacional? Como é que nós percebemos a própria imagem, a própria estrutura da faculdade Unileia? Então, o clima é como o colaborador percebe o ambiente organizacional e isso vai interferir o quê? A percepção dele vai interferir na motivação, vai interferir na satisfação dele de trabalhar naquela organização. Porque se ele tiver uma percepção positiva, é uma percepção favorável. Se ele tiver uma percepção negativa, é uma percepção desfavorável. Sendo favorável, maior produtividade, maior motivação, maior engajamento. Sendo desfavorável, a tendência é pedir para sair, a tendência é não estar motivado, a tendência não é se comprometer, se envolver. Então, fazer gestão de clima é tão importante como fazer gestão de cultura. Por quê? Porque o clima é influenciado pela cultura. A depender de como a cultura embasa o modo de fazer e pensar da organização, isso vai refletir no clima. Então, muitas vezes, ao fazer gestão de clima, se tem alguns aspectos que não estão favoráveis, que não são bons, muitas vezes vai refletir mudança de mentalidade da organização. Vai precisar promover algumas mudanças para quê? Para que a gente melhore o clima. Então, pesquisa de cultura e pesquisa de clima é relevante porque são dois temas que impactam o comportamento organizacional. Sendo que a cultura é o que é a organização, é o modo de pensar e fazer coletivo.
E o clima é como as pessoas percebem esse contexto, como as pessoas percebem essa organização. Entenderam? Aqui, olha as definições. Clima é a percepção coletiva, porque também não é a minha percepção isolada, a percepção da Ana isolada. Quando eu faço a pesquisa de clima, eu vou aplicar, por exemplo, um questionário ou fazer entrevista, mais comum é questionário, tá? Livre adesão, não preciso me identificar, até para deixar as pessoas mais livres para que elas imprimam as percepções dela. E aí, quando eu faço a pesquisa, eu não vou pegar a percepção da Ana isolada ou a minha percepção isolada, eu vou ter que buscar o quê? Uma percepção coletiva. Eu vou ter que dar tratamento estatístico para encontrar uma percepção comum. Então, clima é a percepção coletiva do ambiente de trabalho pelos colaboradores. Já peguei questão de prova dizendo que é uma percepção dos clientes, dos fornecedores. Não, gente. Percepção de cliente é pesquisa de satisfação do cliente. Aqui a gente está falando de uma pesquisa de clima. Então, é a percepção do colaborador, é de quem trabalha dentro da organização, e é óbvio que essa percepção vai influenciar o comportamento e o desempenho, a motivação desse profissional. Lacombe, por exemplo, é uma definição, diz que clima é o reflexo do grau de satisfação dos membros em relação às variáveis do ambiente interno. Que variáveis são essas? A comunicação, as políticas de RH, o relacionamento interpessoal, a comunicação, o trabalho em equipe, as políticas, as normas, os regulamentos, enfim, a estrutura física, né? Então, como que as pessoas observam, como elas percebem, como elas interpretam, como elas experimentam. Isso é conceito de clima. Complementando, a qualidade do ambiente organizacional percebida pelos colaboradores, que influencia diretamente seu comportamento, bem-estar e desempenho. Poxa, que tema relevante! Tanto clima quanto cultura. Tanto clima quanto cultura. Eles têm um impacto direto no comportamento organizacional, ok? Então, passando um pouquinho mais à frente, fatores que vão influenciar, já citei vários, estilo de liderança, comunicação, relacionamento interpessoal, né? As políticas de recompensa, reconhecimento, crescimento, né? A estrutura física, o suporte organizacional, e aí vai. Então, o clima é a percepção coletiva do ambiente pelos colaboradores, lembre-se sempre disso, influenciando a motivação e o desempenho de cada um deles. Um quadro comparativo, né? Cultura, palavra forte, conceitualmente, valores. Clima, percepções. Cultura é de longo prazo, porque ele é um processo de construção e apreensão, ok? É mais estável e profunda. Nós vimos que tem níveis de profundidade. O clima, curto prazo, mais mutável, superficial. Às vezes, alguns alunos perguntam assim, professora, mas por que clima é mais mutável? Queridos, é só você pensar o seguinte, eu vou fazer uma pergunta e vocês vão me responder no chat. Acompanha aí, Ana. O que muda mais rápido em você? Os seus valores ou as suas percepções? O que muda mais? Porque você tem valores e você tem percepções, o que muda mais fácil? Valores ou percepções? Vai colocando aí no chat. Fabiana já disse que é percepções. Patrícia também. E aí, o que muda mais? Débora também falou de percepções. Está acompanhando, Ana? A Andréia Carvalho. Parece que é unânime, né, Ana? Perfeitamente, professora. Show de bola! Olha só! Nós estamos dando uma resposta unânime, porque sabemos que o que nós percebemos agora pode mudar. Muitas vezes nós começamos uma aula, ou começamos a estudar um material ali no ambiente virtual de aprendizagem, ou assistir a um vídeo, né? Enfim. E a gente começa com uma percepção. Desculpa. Ao longo do processo, a nossa percepção pode mudar. Dentro das organizações é incrível, né? Às vezes o ambiente está bacana, está gostoso, a gente está batendo papo, conversando, mas de repente chega um colega que, assim, você não confia muito, ou que a equipe não confia muito. Já muda. A percepção muda. A percepção que era positiva naquele momento, ela muda, passa agora a ser uma percepção negativa.
Você percebe nos olhares, no silêncio, não é verdade? Então, as nossas percepções mudam muito rápido. Agora, os nossos valores não. Entenda, não que não mude. Peguei um item de prova, Ana, sabe que dizia que cultura não muda. Não é que a cultura não muda, entenda. Quando a gente faz gestão de cultura, é visando mudar a cultura também, porque parte da cultura pode promover o desenvolvimento organizacional, mas parte da cultura pode prejudicar o desenvolvimento da organização. E nós, profissionais da área de gestão, precisamos estar atentos. O que é positivo na cultura, o que não é positivo. E pensar em estratégias para mudar. Então, a cultura muda, mas não muda tão fácil assim. A gente, quando vai fazer mudança, por isso que a gente diz que mudança tem resistência. Toda mudança que a gente quer incorporar tem resistência, não é verdade? Porque ela implica esses valores, ela implica a cultura corporativa. Então, valores, a gente sabe que não muda do dia para a noite. Valores é mais difícil de mudar. Então, tá aqui, ó, cultura a longo prazo mais estável, mais profunda. Clima mais curto prazo, mais mutável, mais superficial. Cultura é mais difícil de mudar, não que não mude. E clima é mais fácil de mudar. Isso na comparação. Cultura tem a ver com história, com valores, tem a ver com os fundadores, né? A literatura chama esses fundadores, as lideranças, na realidade, né? São os heróis contados na história. São aqueles que influenciaram o modo de pensar e fazer da organização. O clima tem a ver com as práticas de gestão, os relacionamentos interpessoais. Um exemplo de cultura. Existem vários tipos de cultura. Estou trazendo aqui cultura de inovação. ENAD 2022. Caiu um tipo de cultura. Cultura de segurança. Que existe cultura de segurança? Existe. Existe cultura de inovação? Existe. Cultura de inovação são culturas empreendedoras. O foco está na inovação, elas são mais flexíveis, mais abertas à mudança, ok? A cultura de segurança que caiu na prova de 2022 é uma cultura que foca e que ela se preocupa com a segurança física, psicológica, ela trabalha muito as questões ligadas à higiene e segurança, para evitar o colaborador se acidentar, para evitar que ele adoeça. É uma cultura de segurança. Era o enfoque que a questão trazia, a gente vai ver um pouco mais à frente. O clima, como é que você classifica clima? Clima pode ser favorável, desfavorável, ou vai vir clima positivo, clima negativo, porque quando você faz a pesquisa de cultura, você vai identificar uma percepção mais positiva, favorável, uma percepção mais desfavorável. Uma outra classificação de cultura, forte e fraca, ou você fala de cultura adaptativa e não adaptativa. Adaptativa é mais flexível, não adaptativa é mais rígida, mais fechada, mais orientada para o ambiente interno. A adaptativa ela é mais orientada para o ambiente externo, ok? Então, são classificações que a gente vai fazendo. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais à frente. E vamos começar a bater papo aqui, trabalhando com as questões, tá? Trouxe algumas aqui adaptadas para vocês. Em uma empresa em que os colaboradores se sentem valorizados, respeitados e ouvidos, é possível afirmar que a cultura organizacional é fortemente hierárquica. O clima organizacional é desfavorável. A empresa negligencia a motivação. O clima organizacional é positivo. A cultura organizacional está em processo de ruptura. E aí, queridos, qual alternativa você vai marcar? Veja que a alternativa está trazendo elementos aqui, está trazendo cultura e clima. Está tudo mesclado aqui, né? E nós estamos falando de uma empresa que faz o quê? Ela faz com que os colaboradores se sintam, ou seja, eles têm uma percepção de que são valorizados, respeitados, ouvidos. Ter ouvido quer dizer que você tem espaço de fala, não é verdade?
ser valorizado e respeitado quer dizer que é uma organização orientada para relacionamento. Provavelmente as lideranças são orientadas para pessoas. Elas se preocupam com o bem-estar, com a motivação do colaborador, não é verdade? Vocês sabem que existem cultura orientada para pessoas? E quando a cultura é orientada para pessoas, a liderança vai ser orientada para pessoas, é uma liderança mais participativa, as pessoas vão se sentir mais valorizadas. Tem culturas que são orientadas mais para resultados, não é verdade? Então, isso, quando você fala cultura de inovação, cultura orientada para resultado, cultura orientada para pessoas, isso tem a ver com o modo como a gestão vai conduzir os seus trabalhos. E aqui nesse exemplo, nessa questão que nós trouxemos, a gente tem aqui no nosso enunciado colaboradores se sentindo valorizados, respeitados e ouvidos. Isso quer dizer muita coisa. Quer dizer que a cultura não é fortemente hierárquica, porque quando ela é hierárquica, a gestão ela é autocrática, ela é centralizadora, não tem espaço de fala. E o enunciado está dizendo que as pessoas são ouvidas, não é verdade? O clima organizacional é desfavorável, dificilmente o ambiente onde você se sente valorizado e ouvido, o clima vai ser desfavorável, a sua percepção tende a ser favorável. A empresa negligencia a motivação, pelo contrário, porque nós sabemos que a motivação não é influenciada só por dinheiro. Não é só recompensa financeira e material que motiva um colaborador. Quando ele se sente recompensado psicologicamente, quando ele se sente valorizado e respeitado, isso também eleva a sua motivação. O clima é positivo, sim, positivo, favorável, é a letra D, vi que vocês responderam. E a cultura organizacional está em processo de ruptura? Não. Porque quando a cultura está em processo de ruptura, dificilmente a gente vai ter um clima assim, o clima fica mais instável, porque as pessoas começam a ficar mais medrosas, mais angustiadas, mais preocupadas. Então, certamente não é o que a situação apresenta. Muito bem, vi que vocês responderam. Letra D, o clima é positivo. Vamos para esse item 2. Uma organização estimula a autonomia dos colaboradores, preza por transparência e incentiva a aprendizagem contínua. Autonomia, preza por transparência e incentiva a aprendizagem contínua. Isso indica o quê? Um clima organizacional hostil, letra A. Uma cultura voltada ao controle, letra B. Uma cultura de inovação, letra C. Um clima de insegurança, letra D. E letra E, uma cultura informal desestruturada. E aí, queridos, você vai de quê? Estamos falando de autonomia, preza por transparência e incentivo da aprendizagem. Vamos lá, o que vocês arriscam? Vocês vão de qual alternativa? Patrícia, Débora, estou vendo aqui, foram de letra C, cultura de inovação. Vamos lá? Divina também está indo de letra C. Ok. Beleza, estou vendo que vários estão participando. Está todo mundo indo de letra C e faz muito sentido. Sim, Glaucia, letra C. Olha lá. Uma organização estimula a autonomia. A autonomia é tudo que a gente precisa para inovar. Né? Por exemplo, aquelas culturas fortemente hierárquicas não tem espaço, porque não tem autonomia, as pessoas não podem participar, não é verdade? Incentiva a aprendizagem contínua, provavelmente é uma liderança transformacional, né? Que é aquele tipo de liderança que estimula o intelectual. Ela estimula você a pensar, a criar, a trazer novas ideias, a inovar, não é verdade? Ela provavelmente é um tipo de organização que investe mais ações de capacitação continuada. Então, não cabe falar de clima hostil para um contexto como esse, nem uma cultura voltada para controle, porque onde há controle, não tem autonomia. Uma cultura de inovação, nossa resposta, clima de insegurança, pelo contrário. E também não traz uma cultura informal desestruturada. Pode até ser uma cultura informal, tá? Parte da cultura é formal, parte da cultura é informal. A questão é dizer que ela está desestruturada. Não, não cabe, né? Letra C respondeu bem, muito bem. Vejamos esse outro item. Diz assim, uma situação hipotética. Essas situações hipotéticas, eu quero aqui colocar para vocês as provas do ENAD e provas de concurso de uma forma geral. Tende a colocar um enunciado
grande, para que você leia, ele todo contextualizado e tal, tal, tal. Muitas vezes ele está ali, ele não exatamente vai até te ajudar. Muitas vezes é o comando que você precisa para responder. Mas as bancas colocam porque ali você tem que trabalhar gerenciamento de tempo, você tem que trabalhar muitas vezes interpretação de texto, porque realmente tem hora que é uma situação hipotética, você precisa focar na situação hipotética. Aqui a gente está trazendo um pouco mais enxuto para a gente ter mais tempo, para a gente, né, permear e discutir vários pontos aqui do conteúdo, tá? Muito importante que vocês façam os simulados, está lá na sala da Apex. Simulado, aqueles simulados são questões anteriores do ENAD, tá certo? Não deixe de fazer essas questões, ok? Uma organização percebe aumento de conflitos e queda na motivação após mudanças na diretoria. Mudou o diretor e o que aconteceu? Aumentou o conflito, queda na motivação. Os líderes são autoritários e não há abertura para o diálogo. Com base no conceito de clima, é correto. Veja que aqui nós estamos querendo que você fale, encontre uma alternativa sobre clima em relação ao que está posto. Letra A. O clima organizacional tende a melhorar com o tempo. Letra B. A cultura da empresa não influencia o ambiente interno. Letra C. O clima organizacional se deteriorou com a mudança de liderança. Letra D. O clima organizacional é imutável, independentemente da gestão. Letra E. O clima e a cultura não têm relação entre si. Você vai de quê? Já vi que alguns já até responderam, né? O que aconteceu? Essa letra A, por exemplo, quando ela diz assim, ó, o clima tende a melhorar com o tempo. Queridos, eu gosto de um tipo de questão como essa, porque, olha só, você precisa, numa situação hipotética apresentada numa questão, focar no que está posto na questão. Quando eu digo que tende a melhorar, quais foram os elementos nessa situação hipotética que me dão indícios de que alguma coisa pode melhorar? Se eu tivesse continuado dizendo assim, os líderes são autoritários e não há abertura para diálogo. Entretanto, a organização está buscando fazer uma pesquisa de clima para avaliar se os perfis de liderança que foram adotados são adequados para o tipo de gestão. Aí sim, você poderia pensar, ó, pode ser que com os resultados da pesquisa mude-se o cenário, ou seja, mude-se o tipo de gestão autoritária que está sendo adotada agora. Mas nada disso está sendo dito, né? Então eu não posso viajar. Tá? Então, eu não posso ir de letra A, porque letra A está dizendo que tende a melhorar. Não, o que está posto aqui está posto, e não tende a melhorar nada, né? Vamos lá, então, ó. O clima organizacional tende a melhorar com o tempo? Não. Não posso ir de letra A. A cultura da empresa não influencia? Sim, influencia. Cultura influencia o ambiente interno, assim como o clima. Letra C, nossa resposta. O clima se deteriorou com a mudança de liderança. Talvez fosse uma liderança bem melhor, bem mais participativa, mais atenta, mais orientada para o relacionamento, ou aquele tipo de liderança situacional. Porque tem horas, gente, dentro das organizações que o líder tem que ter jogo de cintura. Ora, ele tem que ser orientado mais para resultado, ora, ele tem que ser orientado mais para a pessoa. Liderança é uma questão de bom senso. Liderança é uma questão de saber se posicionar em relação às pessoas e às circunstâncias, não é verdade? Então, realmente houve uma deterioração com a mudança da liderança. Letra D, o clima organizacional é imutável? Não, ele não é imutável, ele muda, né? Isso depende da gestão. Clima e cultura têm relação entre si, né? Porque a gente já entendeu que a cultura, ela influencia no clima. Vamos para a questão 4, olha o que ela diz. Segundo, ou com base na teoria de Edgar Schein, é correto afirmar que a cultura organizacional, letra A, está limitada às normas formais da organização, como o código de ética e os regulamentos internos. Letra B, diz respeito apenas às práticas visíveis, como a forma de se vestir e o layout dos escritórios. Letra C, abrange artefatos, valores compartilhados e pressupostos inconscientes. Letra D.
é construída unicamente pela alta direção, sem influência dos demais colaboradores. E letra E, representa a imagem institucional, que não influencia os públicos internos e externos. E aí, vamos lá, quero ver aí, vocês estão marcando o quê? O William foi de C, muito bem, William. Obrigada pela participação, Fabiana também, Fabiana Regina foi de C. Excelente! Vamos lá, quem mais vai aí arriscar o nosso gabarito? Opa, opa! Andréia também vai de C, Débora de C. Vamos aqui, então. Temos a letra C. Falou, gente, de cultura. É muito comum aparecer esses 3 níveis. Artefatos, lembre, artefato é o nível superficial, é a ponta do iceberg. Valores é o nível intermediário e o nível mais profundo inconsciente. Muitas vezes vem, né, com essa palavra, né, crenças inconscientes, é chamado de pressupostos básicos, letra C, marcamos. Letra A está dizendo que está limitada às normas. Normas formais da organização, código de ética, regulamento, faz parte da cultura, são aspectos formais, está dentro de artefatos, porque é a parte formal, mas eu não posso dizer que está limitado. Diz respeito apenas às práticas visíveis? Não, as invisíveis também, né? Parte da cultura a gente não vê. Letra D, é construída unicamente pela alta direção? Não, é um processo de construção coletiva independente do escalão hierárquico. Representa uma imagem institucional, até aí tudo bem, que não influencia os públicos, influencia tanto o público interno quanto o público externo. Ficamos de letra C. Material vai estar disponibilizado para vocês, tá? Fazer revisão. Vamos para essa questão de clima, que diz o seguinte: o clima pode ser entendido como o conjunto de crenças inconscientes que orientam as ações organizacionais. Letra B. Uma ferramenta de gestão que busca uniformizar comportamento dos colaboradores. Letra C. A percepção compartilhada dos colaboradores sobre aspectos do ambiente de trabalho. Letra D. Um elemento exclusivamente subjetivo e individual, sem impacto coletivo. E letra E, o conjunto de valores e crenças compartilhados, adotados pela organização. Queridos, é muito importante a gente sempre estar muito atento, né? Às vezes a gente, na questão de prova, a gente às vezes vai no toque de caixa, né? Então, sublinhe. O que o comando está pedindo? O comando está pedindo clima, clima, clima. E eu já entendi, a palavra valores, crenças, está ligado à cultura. Clima tem a ver com percepção. Como o colaborador percebe o ambiente organizacional, não é verdade? Muito bem, então, essa atenção, ela é muito relevante aqui no nosso enunciado. Se eu estou falando de clima conceitualmente, eu estou dizendo o clima pode ser entendido, isso é conceito. Nós vamos de letra C, a percepção compartilhada dos colaboradores sobre aspectos do ambiente organizacional. É a percepção compartilhada. Como que os colaboradores interpretam, experimentam, percebem o ambiente organizacional. Queridos, letra A está mais para cultura, concorda? Conjunto de crenças inconscientes, né? Parte da cultura que seriam os pressupostos. Uma ferramenta de gestão que busca uniformizar comportamentos dos colaboradores. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A cultura, ela regula o comportamento. Questão de prova, hein? A cultura organizacional, ela regula o comportamento, sim, porque ela dita como que o colaborador ele precisa pensar e fazer as coisas de forma coletiva, porque ele faz parte de uma cultura, ele faz parte de uma organização. A literatura diz que é função da cultura regular o comportamento. Tem uma questão, Sebrasp, que eu nunca mais me esqueci dessa questão, dizia que a cultura tem por função controlar o comportamento. Teve aluno que dizia assim, eu achei um absurdo. Como que a cultura controla? Eu falei, mas faz parte da cultura, as normas, o regulamento, o código de ética. Faz parte da cultura a gestão, faz parte da cultura a comunicação organizacional. A cultura, gente, ela tem fluxos, ela tem padrões, ela tem normas, regulamentos, regramentos, e isso regula o comportamento das pessoas, controla.
É função, professora? Sim, é função, tá? Letra D, um elemento exclusivamente subjetivo, individual. Não, a gente sabe que tem impacto coletivo e é uma percepção coletiva. E letra E, claro, conceito de cultura, não é verdade? Vejamos, estamos caminhando aqui para o fim. Olha lá, temos mais umas 3 questõezinhas para a gente fechar. Assinale a alternativa que melhor diferencia cultura e clima organizacional. Cultura é estática e clima é permanente. Letra B. Clima é visível, de longo prazo, enquanto cultura é invisível e superficial. Cultura representa valores e crenças, clima representa percepções do ambiente vivenciado. Clima organizacional influencia a missão da empresa, enquanto a cultura interfere apenas no layout físico. Letra E. Cultura se mede por pesquisa interna, enquanto o clima se identifica por meio de entrevistas externas. Qual alternativa você vai ficar? Patrícia, o William, né, o Luiz Vieira, obrigada pela participação aí também, Luiz, Isabela, todo mundo indo de letra C. Muito bem. Cultura representa valores e crenças, clima representa percepções, não é verdade? Cultura é estática? Não, né? Até porque a cultura ela é mais difícil de mudar, mas ela pode mudar. Clima é permanente? Não, o clima muda, né? Então não posso dizer isso. Clima é visível e de longo prazo? Não, o clima é de curto prazo. Na verdade, cultura é invisível e superficial. Não, cultura é mais enraizada. A cultura, parte dela é visível, parte é invisível. Letra C, nossa resposta. D, clima influencia a missão da empresa, enquanto a cultura interfere apenas no layout. Queridos, a influência na missão, no propósito da organização é cultura, tá? Quem influencia a missão, o propósito, a razão de ser da organização é a cultura dela. Enquanto o clima interfere não apenas no layout. Layout físico faz parte da ponta do iceberg, não é verdade? Artefatos. Mas a gente não interfere só nessa ponta, nos artefatos, no layout físico. A gente interfere nos outros níveis também. Cultura se mede por pesquisa interna, enquanto o clima se mede por entrevista externa? Não, gente. Porque o clima, né? O clima, ele é um fator intrínseco, ele é interno. É como o colaborador percebe a organização. Então, normalmente, a gente utiliza entrevista, questionários, né? Grupos focais, que são entrevistas coletivas. O mais comum é questionário, para as pessoas ficarem mais à vontade para responder. E é as pessoas quem? Internamente. Então, não faz sentido, né? Trazer entrevista externa para pesquisa de clima. Vamos falar de cultura de segurança. Né? A cultura de segurança, ela é um conjunto de valores e crenças, porque cultura, né, sempre envolve esse conjunto de valores e crenças, de atitudes, de comportamentos, enfim, compartilhados. Mas, entenda, se ela é de segurança, essa palavra segurança, ela está estreitamente vinculada à segurança, tanto do colaborador quanto da organização. Então, isso tem a ver com prevenção de acidentes, promoção de saúde e segurança no trabalho. Então, ela define como a segurança ela é percebida, né? Porque o clima, a gente também, quando avalia o ambiente, a gente percebe, poxa, essa organização ela tem uma preocupação, ela não tem muito cuidado, por exemplo, ela não usa equipamento de segurança individual, não há uma preocupação com uma ginástica laboral, com pausas, né, em relação às atividades, porque tem atividades que são repetitivas, pode gerar lesão por esforço repetitivo. Quais os cuidados que essa organização ela promove? Né? Então, a gente também, isso impacta o clima. Mas aqui a gente está falando cultura de segurança. Qual o valor? Né? A segurança é um valor aqui importante. Enad cobrou uma questão como essa, que é essa questão 7, que diz exatamente o seguinte. A cultura de segurança, olha o item que caiu em 2022. A cultura de segurança representa as experiências vidas pelos recursos humanos de uma organização e os significados e as interpretações dessas experiências expressos em parte de forma simbólica e que servem de guia para as ações de riscos e acidentes. Considere essas afirmações, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Na realidade, esse enunciado teria que estar ali
Assim, tem um enunciado, na realidade eu trouxe a questão trouxe ali um enunciado, pede para você considerar agora as duas afirmativas seguintes. Item 1. A cultura de segurança formada por pessoas e suas relações sociais dentro e fora das organizações deve ser entendida em um contexto específico que pode mudar em razão das condições materiais e das relações sociais desenvolvidas. Por quê? A cultura de segurança é integrada e única, ou seja, não é possível existirem diferentes culturas em diferentes departamentos ou setores de uma mesma organização. Então, vamos lá. Eu tenho questões como essa. Primeiro, você tem que avaliar cada afirmação para ver se ela é verdadeira ou falsa. A primeira, ela está dizendo que a cultura de segurança formada por pessoas e suas relações sociais. Lembre-se, cultura é formada pelos membros da organização e pelas relações estabelecidas também, dentro e fora da organização. Deve ser entendida em um contexto específico que pode mudar em razão das condições materiais e das relações sociais desenvolvidas. Vamos falar de condições materiais. Quais são as condições materiais? Os recursos que a organização disponibiliza, os materiais, os equipamentos de segurança individual, se ela tem, se ela não tem. Detalhe que quando falamos de segurança, não é só segurança física, é segurança psicológica. Como estão as relações sociais desenvolvidas? Queridos, tem pessoas que adoecem dentro das organizações, porque falta segurança psicológica, porque as relações sociais, elas são ruins, elas prejudicam a saúde psicológica. Então, quando eu falo de uma cultura de segurança, é uma cultura realmente que se preocupa com a saúde física e psicológica do colaborador. Então, essa item 1, ela faz muito sentido, ela está correta. Agora, está dizendo, por quê? Aí a gente tem que avaliar a segunda para saber se essa segunda está certa ou errada e, estando certa, se justifica o que está posto no item 1. Item 2. A cultura de segurança é integrada e única, ou seja, não é possível existir em diferentes culturas, em diferentes departamentos ou setores. Queridos, existe o conceito de subcultura. Eu posso ter um departamento que tem uma subcultura diferente desse outro. Existe o conceito de subcultura e contracultura. Subculturas são departamentos que pensam diferente entre si. Agora, quando eu falo contracultura, eu estou falando de que é pessoas ou um conjunto de pessoas que vão de encontro, contracultura, ou seja, que chocam com a cultura dominante, com os valores dominantes. Então, esses dois conceitos, eles existem. Eu posso ter dentro da organizações pessoas contrárias à cultura dominante e posso sim ter subculturas. É como, se eu fizer uma analogia com a cultura nacional, pega Brasil. Nós temos várias regiões, não temos? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Existe uma cultura dominante, uma cultura nacional dominante. Mas a gente observa que em cada região existe uma subcultura, culturas diferentes, sim ou não? Então, entenda. O item 1 está correto. O item 2 está errado, está falso, porque está dizendo que não é possível existir diferentes culturas. Claro que é possível existir diferentes culturas. Então, está falso. Se está falso, esquece. Não tem como justificar a primeira. Então, qual a alternativa que eu tenho que marcar? Está aqui, ó. A acessão 1 é uma proposição verdadeira. E a acessão 2 é uma proposição falsa. É a nossa resposta. Ok? Bom, questão 8, aqui eu acredito que a gente está fechando mesmo. O papel da cultura organizacional na influência do comportamento dos empregados caiu também na prova do ENAD 2022. Parece ganhar uma importância cada vez maior no ambiente de trabalho. À medida que as organizações expandiram a amplitude de controle, achataram a estrutura, introduziram o trabalho em equipe, reduziram a formalização e deram mais autonomia aos funcionários. E os valores compartilhados, decorrentes de uma cultura organizacional forte, asseguraram que todas as pessoas fossem na mesma direção.
Esse texto ele foi extraído da literatura de Robbins, Stephen Robbins, Comportamento Organizacional. Foi uma extração dessa literatura. E, na realidade, o item, quando fala de... À medida que as organizações ampliaram o controle, o que é ampliar controle? É um chefe para mais colaboradores. E aí, o que acontece? Você achata a estrutura, você reduz a quantidade de postos de direção. Ok? Aí você achata a estrutura, empodera mais os colaboradores, que quanto maior a amplitude de controle, é mais difícil para o gestor. O gestor tem que ser um gestor mais participativo, mais democrático, ou mesmo até liberal, né? Porque senão ele não dá conta. Você tem que dar mais autonomia. E isso é uma forma de modernização, descentralização das organizações. Isso ocorre, pode ocorrer especialmente num processo de modernização. Considerando o texto acima e a existência de uma relação direta entre cultura e comportamento, avalie. A cultura é positiva para os empregados, pois ela indica como as coisas devem ser feitas e o que é importante. Isso é, contribui para a formação do comportamento organizacional. Queridos, esse item 1 é perfeito, porque está dizendo que a cultura ela é positiva. Ela norteia, ela está dizendo como que nós precisamos fazer as coisas. Ela está dando um norte para o comportamento. Item 1, perfeito. Item 2, as empresas desenvolvem um conjunto básico de premissas, convicções e regras que dirigem o comportamento organizacional. Sem sombra de dúvida. Toda a organização, parte disso vai estar escrito como norma, regulamento, fluxograma, né, metodologias, processo, e parte não vai estar, mas é o que vai nortear o comportamento. Item 2, correto. O sincronismo, a palavra sincronismo dá a ideia de, olha, é algo integrado, né? Algo alinhado. O sincronismo da cultura com o comportamento organizacional resulta em clima favorável à efetivação dos objetivos da organização e dos próprios empregados. É como se eu dissesse assim, ó, o alinhamento da cultura com o comportamento da organização. Isso é perfeito, né? A integração, o sincronismo, isso favorece o clima e favorece também o trabalho. Item 1, 2 e 3 corretos. Questãozinha ENAD, cobrada aí no último, né, de 2022. Queridos, esse tema, ele é amplo demais, ele nos ajuda em várias coisas, né? Clima e cultura nos dá suporte para desenvolver ações de alinhamento à identidade da empresa, promover bem-estar, engajamento e desempenho, diagnosticar problemas e implementar melhorias, para alinhar práticas de gestão de pessoas à estratégia organizacional. É um tema relevantíssimo, necessário de ser compreendido e estudado para você pensar as políticas e práticas e a gestão de uma organização. Nós encerramos, tá certo? Parabéns pela participação aqui na nossa aula. O próximo encontro é Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho, amanhã, quinta-feira, dia 21, às 20 horas, com a professora queridíssima Verônica Aguiar, recomendadíssima. Vocês têm uma professora, uma mestre na área de qualidade de vida no trabalho. O tema é segurança e qualidade de vida no trabalho. Ela é mestre nessa área, formada aqui pela UNB. Não deixem de assistir essa próxima aula com a nossa querida professora. Dúvidas, poste lá no grupo, lá também no privado com a gente. Continue participando, participe dos desafios, das enquetes, dos simulados. Esteja aqui com a gente, porque isso é diferencial para vocês. Eu vou parar de compartilhar e vou abrir para um bate-papo. E para a gente ir finalizando aqui a nossa aula, já deixo aberto para que vocês possam... Aqui, deixa eu parar de compartilhar. Professora Ana, quero abrir para vocês, gente. Professora Ana, coordenadora do nosso curso de administração. Esse é um tema que eu sei que é absurdamente, né, linkado com a gestão, a administração, e eu tenho certeza que ela também tem aí alguma contribuição, e depois a gente também está abrindo aí para que vocês façam perguntas. Professora, por favor. O que eu quero dizer para vocês, né, na verdade, é que esse tema não tem como não aparecer na prova do ENAD, entende?
como eu participei da Bank aqui entre nós, esse tema aparece bastante dentro da prova ENAD. Então, é muito importante que vocês peguem esses conceitos que a professora Andréia muito bem colocou nessa aula de hoje, releiam a aula, vejam os slides com essas sínteses. Inclusive, Andréia, eu estou fazendo isso com os meus alunos. Eu pego as aulas que eu participo praticamente de todas e vou tirando essências daquilo que provavelmente apareça na prova. Perfeito. Na sua aula de hoje, eu já tirei 3 slides que eu considero assim muito característicos, né, do processo avaliativo do ENAD. E vou colocar lá no meu grupo do ProENAD. Mas também vou colocar o vídeo da aula e também os slides da aula, né? Sempre nós fazemos isso. Então, gente, esse estudo prévio é muito importante. A produção dos simulados, como a professora disse, é algo fundamental. É o momento que vocês têm de rever conceitos, é o momento que vocês têm de exercitar em todos os conteúdos que possivelmente venham aparecer na prova. Então, façam simulado. E essa é uma mensagem não só para o curso de administração, que eu coordeno, mas eu acho que todos os cursos, os coordenadores têm essa mesma leitura, essa mesma visão. Façam, porque realmente vai trazer a vocês mais facilidade na hora de realizar qualquer prova. Não só a do ENAD, também é de concursos públicos, tá? Isso é muito importante frisar. É isso, André. Obrigada, gostei muito da sua aula. Obrigada, Ana. Então, nós estaremos sempre que possível, nem sempre eu tenho condições de estar presente, mas eu procuro ir o máximo das aulas, né? Não só de RH, mas também de marketing, mas também do Tarcísio. Eu vou comparecendo e trazendo os meus estudantes, né? Apesar da dificuldade que nós temos de motivá-los a estar presente, né? Mas vamos seguindo, né? Vamos vencer. Vamos sim. Eu quero abrir para vocês também, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, eu não. Ana, tem alguma pergunta? Você chegou a ver no chat? Tem alguma pergunta? Na verdade, eu só tenho elogios, viu? Perguntas efetivamente não vi. Tá ok, fico muito feliz. Se alguém quiser abrir, eu vou fazer aqui uma fala já